Oi pessoal, tudo bom? Agora mais uma dica do nosso módulo Conversando com as Orquídeas. As orquídeas falam muitas coisas pra gente, muitas vezes a gente não sabe entender, mas elas conversam bastante com a gente e hoje nós vamos falar sobre raízes, o que elas dizem pra gente quando nós observamos as suas raízes, tá? Já falamos anteriormente sobre bulbos, falamos sobre folhas, falamos sobre substrato e agora a gente vai falar sobre raízes. Já conversamos anteriormente que as raízes são importantes para umidade, para receber umidade, para a planta se hidratar e para fixação. Então, vamos fazer uma comparação das raízes como se fossem canudos do que nós usamos para tomar água ou refrigerante, para ficar fácil da gente entender. Imaginem o seguinte, orquídeas que têm raízes finas, vamos comparar com canudos fininhos, ela consegue absorver água mais lentamente. Então ela não consegue se hidratar tão rápido, não tem um grande poder de absorção de água. Vamos comparar com canudos, orquídeas que têm raízes grossas, ou seja, canudinhos grossos para poder se hidratar, conseguem receber um volume maior de água. E isso já diz um pouco para a gente sobre o local ideal sobre essas orquídeas. Aonde ela deve ficar, num ambiente mais seco ou num ambiente mais úmido. Então vamos aos exemplos. Os exemplos vão ilustrar bastante essa questão. Nós temos aqui uma mini orquídea chamada Lélia anceps. Ela dá uma haste comprida com uma flor muito bonita lá na ponta. Ela é uma planta adulta. Olha as raízes, muito bem enraizada, aliás, porém raízes mais finas, ou seja, ela não tem um grande poder de absorção de líquidos. Ela é uma planta de ambiente mais seco. Ela não gosta de muita umidade. As raízes já dizem isso pra gente. Umidade demais, ela não vai absorver e se ela tiver num vaso com substrato, o substrato vai apodrecer e você pode perder a sua orquídea. Raízes finas, pouca absorção de líquidos, como se fosse tomando água num canudinho fininho. Vamos pegar agora um exemplo oposto. Ó, Catileia intermédia, raízes já bem mais grossas. Ela tem canudos mais grossos, então ela consegue absorver água com mais rapidez. É uma planta que gosta de mais umidade em relação à Lélia anceps. Então essa daqui, ambiente mais úmido do que a Lélia anceps. Tá? Isso não são regras, tá, gente, fixas, mas mais uma vez, são ótimas dicas para você seguir caso você não saiba nada sobre orquídea, não sabe se ela vai ficar no ambiente mais seco, mais úmido. Segue essas dicas que você já vai ter um bom direcionamento. Pessoal, nós temos aqui uma muda de orquídea Vanda. É uma planta que vai demorar daqui mais ou menos uns 2 anos para a primeira floração. Então ela ainda nem está em seu tamanho adulto. E olha já a grossura das raízes. Ou seja, canudos bem grossos, absorção bem maior de água. Uma planta que gosta de bastante umidade. Essa planta aqui, quando em sua idade adulta, ela fica com as raízes grossas quase que da grossura de um dedão. Então eu peguei essa muda, que é um bebê ainda, para vocês compararem com os dois exemplos anteriores, para vocês terem uma noção do que eu quero dizer. Então, raízes fininhas, menos água, raiz média, quantidade mediana de umidade, raízes grossas, planta que gosta de bastante umidade. Não é uma regra escrita em pedra, quando eu digo isso significa que não é uma regra que vai servir para tudo, mas ela serve bastante para várias orquídeas, caso você não saiba nada sobre ela. Espero que vocês tenham gostado, gostaria muito de ver a opinião de vocês sobre a aula de hoje aqui embaixo nos comentários e aguardem a próxima aula. Espero vocês!